Então, pessoal, essa é a continuação do vídeo passado, certo? É a continuação da aula 2. Tivemos um probleminha a partir do minuto 19. Acabei gravando e não pegou o áudio. Então, eu resolvi fazer a gravação agora a partir da onde parou o áudio, certo? Então, vamos lá. Vamos estar abordando aqui o mesmo tema e apenas dando continuidade ao projeto. Então, observe que os controles aqui são os mesmos, certo? Vou fechar aqui o Form. Vou em Visual Basic. Vou exibir aqui meu Project Explorer. Lembrando, ó, que o arquivo eu disponibilizei para download, ele completo, embora tenha ficado sem som. Porém, eu resolvi apagar tudo que eu fiz e refazer aqui explicando o que cada coisa está fazendo ali, certo? Com áudio fica muito mais fácil vocês entenderem. Então vamos lá, vou dar um duplo clique aqui no nosso FRM resultado pesquisado. Vou fechar aqui minha janela do Project. E é o seguinte, vou clicar com o botão direito sobre o meu objeto ID, propriedades, observe, ele se chama TXT-ID, TXT-nome, celular, conforme o mesmo nome que estava no form cliente, certo? Então a gente ganhou aqui um tempo bastante, copiando os controles aqui para o form resultado pesquisado, certo? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o seguinte, meu frame, qual é a ideia aqui? Deixa eu executar aqui e mostrar para vocês. A ideia é eu trazer os registros já cadastrados para o evento initialize do esse form, e conforme eu clique aqui nos registros, o registro da linha correspondente aparece aqui, certo? Por enquanto aqui não está fazendo nada, certo? Então vamos fazer da seguinte forma. Vamos lá. Vou dar um duplo clique aqui no meu form e vou trazer para ele o evento, certo? Que faz o carregamento dos dados, certo? Para ficar mais fácil, eu vou logo copiar aqui esse evento e vou explicar para vocês. Se chama carrega dados. Então, Ctrl C e colar aqui. Então é o seguinte, se vocês têm acompanhado os vídeos do canal, aqui não tem nada de mistério, certo? Aqui aqui é uma rotina, observe que foi criado como carrega underline dados. Aqui eu estou ativando o meu arquivo. Caso eu tenha mais de um arquivo rodando ao mesmo tempo, certo? Aberto, para evitar erros de que eu carregue os dados de um arquivo errado, certo? Eu estou aqui ativando o arquivo que eu quero. No caso é o cadastro clientes guimarães.xlsm, que é o arquivo que eu estou aqui com ele aberto, certo? Aqui eu tenho as nossas variáveis. Não vou me adentrar muito a elas. Se vocês têm acompanhado os vídeos do canal, vocês sabem perfeitamente o que cada um aqui está fazendo. Aqui é apenas setar o objeto sheets clientes, que é o nossa guia, certo? Aqui eu dei os valores a ela. O meu conta registro com valor igual a 0. E meu linha igual a 2. Meu coluna igual a 2. Na realidade eu não vou precisar desse carinha aqui, certo? Peço desculpas. Minha variável é igual linha igual a 2, que é a partir do meu cabeçalho, certo? Meu cabeçalho começa na linha 1. Então minha linha é igual a 2 porque eu quero a partir dos valores da célula 2. Minha coluna é 2 por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu quero que ele faça o carregamento de todas as colunas. Porém, ele vai pegar os valores da coluna B, certo? Então, os valores da coluna B é os valores que estão meus nomes. Então, por isso que é coluna igual a 2, certo? E o list pesquisa.list clear, aqui ele está fazendo a limpeza. Então, basicamente, o que ele está fazendo aqui? O it w, que quer dizer com, w, quem é w, clientes. Então, com a guia clientes, o while quando, ponto cells, linha, nossa linha, a parte da célula 2, coluna 2, ponto value, foi diferente vazio. Então, enquanto for diferente vazio, o que ele vai fazendo? Ele vai carregando esses dados aqui para a list view. Então, ele vai armazenando na minha célula valor célula, é igual ao valor que estiver na minha linha, na coluna ponto value, certo? Ele vai adicionando esses valores. E aqui ele faz uma verificação. Aqui ele vai verificar se o valor que estiver na minha célula, o comando left, serve para pegar os dados a parte da esquerda, certo? E o len o tamanho. Então aqui ele está pegando os valores da minha valor célula, que estão armazenados, certo?
e do valor pesquisa, está comparando se esses valores é igual ao meu valor pesquisa. Que é um valor pesquisa, pessoal? É uma variável que foi criada aqui, ó. Normalmente eu tenho o hábito de pegar o valor pesquisa e dizer que ele é igual a algum objeto, certo? Mas nesse caso, eu estou armazenando todos os valores da coluna 2 nesta variável, certo? Então por isso que eu não atribuí essa variável a um objeto. Peguei ela propriamente e coloquei ela aqui na linha de comando, certo? Aqui eu poderia, por exemplo, botar o meu txt nome filtrado, por exemplo, o nome lá do campo que vai fazer o filtro. Mas no caso eu estou armazenando uma variável, certo? Mas lembrando que tem vários vídeos explicando isso daqui, certo? É apenas uma explicação aqui por cima. Então observe aqui, ó. Aqui eu estou setando o meu objeto, LST pesquisa, e aqui ele está adicionando os dados da coluna 1, 2 e assim por diante, até a minha coluna 15, que é o caminho da imagem, beleza? Para chamar essa rotina, lá para o evento initialize do form, basta eu copiar ela, carrega underline dados, dou Ctrl C. Está aqui o meu evento userForm initialize, então abaixo do end with eu coloco o call e colo aqui a rotina que foi criada e vamos executar. Observe que já me aparece aqui os dados, certo? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês bastante interessante, ó. Observe que o Gladys está na primeira linha, certo? Após o cabeçalho. E aqui ele já aparece na linha 2. E observe que a Clarice está na última linha. E porém aqui na List View já aparece na linha 1. Por quê? Porque a List View, pessoal, vou mostrar aqui para vocês na prática. Deixa eu dar um duplo clique sobre ela. Propriedades. Personalizado. E eu vou aqui na coluna, no item Sorting, certo? Na guia Sorting. A List View ele é um controle muito mais avançado que o Listbox, certo? Então, no próprio List View, eu consigo ordenar qual é a coluna que eu quero que ela possa estar ordenando os dados, certo? Observe aqui que eu tenho uma propriedade Sorting, certo? Que é a propriedade que faz a qualificação dos dados. E aqui eu informo qual é a coluna que eu quero que ele qualifique, certo? O List View começa, a primeira coluna do List View, tanto a List View como o Listbox, o Multipage, todos começam com o primeiro valor igual a 0, certo? Então a minha primeira coluna do List View tem o valor 0, que é a minha coluna do ID. A minha segunda coluna do List View, que é a minha coluna do nome, tem um valor de 1. Então por isso que eu informei aqui 1, certo? Eu quero que ele ordene a minha coluna 1 do List View. A minha coluna 1 do List View é a minha coluna do nome. E o que eu disse para ele? Sorte ordem. Eu quero que ele deixe como ascendente, ou seja, de A a Z. Como a Clarice na ordem alfabética está à frente do Gladys, então no meu List View já apareceu classificado, certo? Então não precisa eu ficar me preocupando em cadastrar nomes e querer ordenar na minha planilha, certo? Basta eu fazer o carregamento dos dados para o meu List View e informar qual é a coluna do List View que eu quero que ele ordene os dados, certo? Aqui como eu quero ordenar na coluna 1 do nome, então ele vai ordenar pela ordem alfabética, de A a Z, certo? Então na planilha pode estar de qualquer jeito. O que importa é aqui no List View, beleza? Então aqui no List View vai estar carregando os dados de forma alfabética. E aqui são as minhas colunas do List View, certo? Só reforçando. Eu tenho até a coluna 15, mas sempre lembrando que a primeira coluna tem o valor de 0. Então essa última coluna 15, via código, eu sempre informo que ela é 14, certo? Beleza? Vou dar aqui o OK. Entendido isso, deixa eu executar aqui novamente o form. E qual é a ideia aqui, ó? Observem. Nada acontece ainda. Vou criar uma rotina para que quando eu clique no item, apareçam os dados correspondentes aqui aos nossos objetos. Como é que eu faço isso? Vou fechar meu form. Vou dar um duplo clique aqui no nosso List View. Vou fechar aqui a minha janela das propriedades. E observe que por padrão me aparece o evento Before Label Edit, certo? Mas no caso eu vou mudar para o evento Item Click. Ou seja, conforme o que foi clicado, certo? Vou dar apenas um espaçamento aqui. Dá um espaçamento aqui também. E vou apagar esse evento aqui do Before. Eu poderia programar aqui diretamente dentro do item click, certo? Mas vou criar uma rotina aqui fora dele e apenas vou chamar dentro do evento item click, beleza? Eu primeiramente já vou logo chamando a rotina. Call item underline clicado. E vou criar agora a minha rotina, certo? Que é exatamente esse item clicado aqui. Sub item underline clicado.
e vou dar um Enter. Observe que conforme eu coloquei uma sub, coloquei o nome do evento, no caso da minha rotina, o VBA já entende que é uma rotina, então já coloco o parênteses para mim e já coloco o Enter Sub, certo? Então como é que eu pego os valores do list view, pessoal? Primeiramente eu vou botar o it, quer dizer com quem, mi.lst pesquisa, que é o nome da nossa list view. Sempre reforçando que esse mi é apenas um artifício que a gente utiliza para chamar algum objeto, certo? Se eu souber o nome do objeto, não precisa eu colocar mi ponto. Mas se você não souber, coloque sempre o mi ponto e vá digitando que ele vai filtrando, certo? Para você chegar até o nome do objeto. Então, feito isso, eu coloco o end with para fechar o bloco with. E tudo que tiver aqui dentro, o VBA vai entender que faz parte do nosso objeto LST pesquisa, certo? Então, observe, eu vou botar o ponto. E esse ponto já, o VBA já entende que é as propriedades de quem? Do LST pesquisa, que é a nossa list view. Vou apagar aqui, foi apenas explicativo, certo? Vou informar aqui que eu quero que o meu txt underline id, que é o nome do nosso objeto, ponto text, receba o valor de quem? Eu quero que ele receba o valor. Aqui eu já ia botar mi.lst pesquisa, certo? Mas não tem necessidade. Sempre lembrando que eu estou trabalhando com it. Então, tudo que estiver aqui dentro, o VBA entende que é do LST pesquisa. Então, basta botar o ponto select item. Certo? Basta isso. Deixa eu executar e mostrar para vocês. Observe. Conforme eu passo agora sobre a linha, ele já me traz o dado do ID, certo? Então, deixa eu arrastar aqui um pouquinho para o lado e observe. O ID 3 já aparece aqui no meu text box. O ID 2 aparece aqui. E assim por diante, ó. Então, a lógica é essa. Vou novamente lá no list view, vou dar um duplo clique sobre ele. E vou incluir aqui mais uma coluna, certo? Perdão, mais uma linha. Vou copiar todo esse carinha aqui. E vou dar o Ctrl V. E aqui eu mudo o nome do objeto, certo? No caso aqui vai ser o txt nome. E no caso, o primeiro item, basta eu colocar select item, certo? Os demais são os sub-itens da list view, pessoal. Então como é que eu faço? Aqui eu boto ponto, sub-itens, informo qual é o sub-item. O primeiro item após o item é o sub-item, certo? Então entenda, a minha primeira coluna tem um valor de 0. A minha segunda coluna que tem valor de 1, ele é o sub-item do list view, certo? Então por isso que eu vou formar 1. E vou fechar o meu parênteses, certo? Vou aqui fechar o parênteses. E vamos executar aqui novamente, para vocês verem como é que está ficando. Observe que agora já me aparece aqui o nome, certo? Tanto o ID como o nome. E esse mesmo raciocínio lógico, vamos estar executando para os demais, certo? Para ganhar tempo, eu vou parar aqui o vídeo e vou fazer. Já feito aqui, pessoal, observe. Apenas tive que formar o nome dos meus objetos, certo? E mudar aqui os valores das colunas, certo? Então a lógica é a mesma. As duas linhas que eu fiz, as demais foram feitas do mesmo jeito. Apenas tive que formar o nome do objeto e trocar o número da coluna, certo? Tudo sub-itens, observe. Só o primeira linha que é o item. Os demais são todos sub-itens. E aqui, ó. Observe que no meu PCT imagem 1.picture, normalmente eu armazeno uma variável, certo? Para carregar a foto. Como eu já tenho o valor que eu quero na coluna, basta eu informar o número da coluna, certo? Então observe que eu botei dentro do evento load picture, entre parênteses, o número da minha coluna do list view, que tem esse valor armazenado, certo? Que é aquele caminho da foto. Como é a minha coluna 15 do list view, porém eu sei que a primeira tem um valor de 0, então a última coluna do list view, logicamente, é a 14. Então eu informei aqui. Vamos executar para ver como é que ficou. Vou clicar aqui na linha. A minha primeira linha aparece com a nossa foto padrão, sem imagem, pois foi cadastrado sem imagem, certo? E as demais, observe que já aparece a imagem carregada. Então, conforme eu mude aqui a linha, ele já me traz os valores. O que é que eu quero fazer agora? Observe que eu tenho acesso aqui, ó, ao meu frame, certo? No caso, eu vou deixar ele com a sua propriedade enable igual a false, certo? Pois eu só vou ter acesso aqui quando eu clicar no editar. Então, como é que a gente faz isso? Vou fechar aqui, vou clicar no meu frame, propriedades, propriedade enable. Deixa eu encontrar ela aqui.
minha propriedade enable, vou deixar como false. Observe que está como true, vai ficar como false, certo? Vou executar aqui novamente. E observe que está só como leitura. Independente de eu clicar ou não no objeto, só está como leitura, certo? Então agora a gente vai para o evento, para os eventos, certo? Do nosso toolbox, certo? Como é que eu vou trabalhar com ele? Conforme eu clico aqui no item, eu vou querer habilitar algum desses botões e conforme eu clico, por exemplo, no editar, ele vai habilitar os demais. Se eu clicar no cancelar, ele vai limpar todo a minha text box e vai desabilitar todos os botões, certo? Então como é que a gente faz isso? Primeiramente, eu vou dar um duplo clique aqui no meu... Na realidade eu vou dar um duplo clique aqui no nosso toolbar, certo? Dar um duplo clique nele. Observe, vou dar um espaçamento e vou trabalhar com a propriedade select case, certo? A estrutura select case, ele vai selecionar o button, certo? Observe, ó, button ponto index. Lembre-se que conforme eu adicionei, vou dar o end select para fechar a estrutura. E lembre-se que conforme eu adicionei os botões lá no toolbar, aparecia um valor para cada index, certo? Então eu tenho 4 botões. O meu primeiro botão é o excluir. Então, logicamente, que o seu index é 1, certo? Então, como é que eu faço? Case is igual 1. Ou seja, se o meu valor for 1 do botão, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o que eu predefini agora, certo? Aqui eu vou só comentar para ficar mais fácil. Vou passar para o próximo, case is igual a 2. Ou seja, se o meu botão clicado for o 2, o que é que ele vai fazer? Aqui vai ter a rotina para o editar, beleza? Aqui eu esqueci de colocar o sinal de igual. Vou apagar esse que eu coloquei aqui na frente, certo? Case is igual a 3, que é o nosso atualizar, se eu não estiver enganado. E o case is igual a 4, que é o nosso cancelar. Então vou executar aqui e vamos ver o que acontece. Por enquanto não acontece nada, certo? Porque eu só defini o número dos botões e não defini ainda uma rotina para eles. Eu quero que esses botões carreguem primeiramente tudo com enable false, certo? Eles só vão estar habilitados conforme eu clique no item aqui. Então como é que eu faço isso? Eu vou fechar aqui o form e vou dar um duplo clique aqui no form, qualquer área, certo? Vamos trabalhar novamente com o evento initialize do form e dentro da estrutura with do toolbar, certo? Então aqui como é que eu faço? Aqui basta eu botar ponto, novamente, buttons, no caso. Eu informo o número do botão que eu quero. No caso vai ser o botão 1, fecho o meu parênteses, perdão. Fecho o meu parênteses. Ponto enable igual a false, certo? E eu faço isso para os demais. Eu vou querer que todos inicializem, certo? E aqui eu mudo só o número. Eu quero que todos inicializem com a propriedade enable igual a false. Então, nenhum deles vai estar propício ao clique, certo? Observe. Executar. E agora nenhum deles eu consigo clicar. Então eu só vou ter acesso a eles quando eu clicar aqui no item, certo? Ainda não acontece nada. Então como é que vai ser a lógica? Se eu clicar nesse item, independente do item que eu clicar, ele vai habilitar apenas o editar, certo? Quando eu clicar no editar, ele vai liberar os demais botões. Então como é que eu faço agora? Vou fechar aqui. Aqui eu vou dar um duplo clique no meu list view. Vou fechar aqui a janela das propriedades. E aqui após o end with, eu vou dizer o que? Que me.toolbar.buttons. Vou informar o número do botão que eu quero. No caso é o meu botão 2, que é o botão de atualizar. Vou fechar o meu parênteses, certo? Observe que eu copiei informações a mais que estavam na memória. Perdão. Ponto enable igual a true. Lá era false, certo? Agora aqui já é true. Ou seja, vou executar novamente e mostrar para vocês. Já inicializa todos
com a propriedade false, porém quando eu clico em alguma linha, qualquer linha, ele só habilita o editar, certo? Eu vou fechar agora aqui o meu form. Então, quando eu clicar em um desses itens aqui, o meu editar vai estar liberado, certo? Porém, quando eu clicar no editar, vou dar um duplo clique agora no meu tubal. E o que é que vai acontecer com o meu editar? Vou parar aqui um pouco o código e programar e explicar para vocês. Então, já codificado aqui, deixa eu explicar aqui para vocês. Aqui é a nossa rotina do botão 2, certo? Então, quando eu clico aqui no editar, ele vai habilitar aqui todos os controles para mim, certo? Inclusive o frame. E é o seguinte, quando eu clicar aqui no cancelar, ele vai estar desabilitando todos os controles, certo? Aqui no caso, eu não preciso deste botão 2, certo? Aqui ele está habilitando o 1, o 3 e o 4. Aqui ele está desabilitando todos, inclusive o frame, certo? E aqui eu estou habilitando o frame. Vamos entender aqui na prática. Vou clicar aqui. Observe que todos estão desabilitados. Conforme eu clique no item, ele habilitou o editar. Perceba que eu ainda não tenho acesso a editar as informações. Porém, quando eu clico no editar, faltou o select case. Select case button .index. Como eu tinha copiado o código, eu acabei sobrepondo, certo? Esquecendo de informar. Só um detalhe, aqui é o tubal 1. Eu só tem um tubal, então só pode ser 1, certo? Não existe o objeto tubal 2. Perdão. Então observe. Agora já está acessível a edição, certo? Só que tem um porém. Entenda a lógica. Como é que eu excluo um dado ou atualizo um dado? Pelo menos a lógica que eu sigo é a seguinte. Eu vou atualizar pelo ID, certo? Esse ID nada mais é que é o número aqui da linha, certo? Então aqui observe que é o 3. Se eu clicar no excluir ou no atualizar, ele vai atualizar o 3, certo? Mas digamos que o usuário venha aqui e coloque um 4, por exemplo. Observe que os dados não é da linha 4. Do ID 4, no caso. E era da linha, no caso, era do item 3, certo? Porém, não tem como o programa saber, certo? Então, quando eu clicar no excluir ou atualizar, se o usuário preencher aqui de forma errada ou apagar, ele vai dar um erro. Ou por outra, vai atualizar um dado que não era para atualizar. Então, para prevenir isso, o único botão que vai estar com enable aqui false, certo? Além do frame, é o meu campo ID, certo? Então esse campo aqui é somente leitura. O usuário não pode estar mexendo nele. Então como é que a gente faz isso? Vou fechar aqui o form. Vou voltar aqui para o meu text box. Clico o botão direito sobre ele. Propriedades. O enable está como true e deixo como false, certo? Vou executar aqui. E observe. Vou clicar no item. Clico no editar. E observe que ele está como leitura. Eu não consigo mais editá-lo, certo? Então, o único campo que não pode ser editado é só o campo ID, porque é através dele que eu excluo ou atualizo os dados, certo? E quando eu clicar no cancelar, observe o que acontece. Ele limpou, na realidade ele desabilitou, porém não fez a limpeza dos campos. Então, vamos fazer isso agora. Vou fechar o form. Se você acompanhou a última aula, a gente criou uma rotina lá para fazer a limpeza de todos os objetos. Então, como eu adicionei todos aqueles objetos a esse mesmo form, então eu posso aproveitar aquela mesma rotina, certo? Porém, como ela não está num módulo público, certo? Eu não posso simplesmente chamar ela neste form. Eu tenho que, no caso, copiar ela dentro deste form e chamar ela dentro do próprio form. Então, como é que eu faço isso? Clico em exibir, Project Explorer. O nome do form passado era o form cliente. Vou dar um duplo clique sobre ele. Vou clicar aqui no salvar. Vou copiar aqui a rotina. No caso, vou copiar aqui essa rotina aqui, limpar. Dar o Ctrl C. E vou novamente dar um duplo clique aqui no FM resultado pesquisado, certo? Vou dar um duplo clique aqui no meu form. E após aqui esse EdSub, na realidade eu vou fazer essa colagem lá no final do código, certo? Após o último EdSub. Aqui, vou dar o
vou dar o Ctrl V e colei a rotina, certo? Aqui eu não preciso mexer em nada, apenas vou apagar esse comando. Lembrando que todos os objetos que adicionei no nosso FM resultado pesquisado são os mesmos objetos que tem no nosso FM cliente, certo? Então essa rotina é a mesma. Apenas apaguei essa linha de comando porque o meu primeiro valor não tem necessidade de ficar com 0, certo? Então é o seguinte. Abaixo agora eu copiar, dar o Ctrl C aqui no limpar, chamar essa rotina aqui para dentro do case ex igual a 4, certo? Então aqui eu dou o call e colo. E vamos executar novamente. Vou clicar aqui, por exemplo, na Marília. Vou clicar no editar. Tenho acesso a todos os dados. Se eu clicar no cancelar, observe que ele limpou todos os dados, certo? E desabilitou todos os botões. Porém, se eu clicar novamente aqui na Clarice, habilitou novamente o editar. E agora liberou os botões para atualização, certo? Vou clicar no cancelar, desabilitou novamente. Então é isso. Na próxima aula, a gente vai estar fazendo aqui o filtro. Vou botar mais um Option Button aqui no caso. Vai ser 2 tipos de pesquisa. Você pode estar fazendo mais de 2. Fica a seu critério. Basta seguir a lógica do vídeo que você vai ver, certo? Então, na próxima aula, vamos fazer um filtro aqui. Para ficar mais fácil. Porque você pode ter muitos dados aqui. E conforme você clica no dado, ele vai trazer os dados para cá. A gente vai criar a rotina do excluir e a rotina do atualizar. Beleza? Espero que você tenha gostado. Dê um joinha aí, curta, comente, compartilhe. O seu like é muito importante para o crescimento do canal. Beleza? Até a próxima.